Queridas irmãs, caros irmãos, que a paz de Deus esteja presente no coração de todos. Convidamos a elevarem os seus pensamentos para conduzi-los na prece que vamos realizar conjuntamente. Deus, Pai amantíssimo, Mestre Jesus, irmãos benfeitores da espiritualidade, espíritos amigos, espíritos familiares, que nos acompanham na nossa jornada milenar, rogamos que nos assistam, que nos amparem nesta atividade, para que possamos conectar os nossos corações em prol do tema a ser trabalhado, ligando-nos às esferas da espiritualidade para a realização desta tarefa, em conjunto, unindo todos nós. Muito obrigado. E que assim seja. Então, queridas irmãs, caros irmãos, é sempre uma imensa alegria podermos nos vermos, mesmo que de forma virtual, que é o que é possível neste momento, para que juntos possamos compartilharmos pensamentos, emoções, sentimentos, utilizando-nos com isto, os ensinos da doutrina espírita à luz da fé raciocinada. O tema de hoje que nós vamos trabalhar é 2021, o aprendizado a ser vivido. Mas para tratarmos deste tema, vamos nos recordar que no dia 14 de março de 2020, aqui no GEAC, era um sábado, aonde transcorreu todas as atividades que eram propostas para aquela data, que começava desde a desobsessão, às 17 horas, às 18 horas, a exposição doutrinária para o público em geral, seguidas de passes, orientações, atendimento fraterno, e às 19h30 a atividade do grupo mediúnico, que é constituída do intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. Naquela data, no dia 14 de março, o trabalho realizou-se normalmente, mas uma das comunicações que ali ocorreram, o espírito, em tom de zombaria e até jocoso por parte dele, vem a dizer para todos nós que ali estávamos reunidos, que na próxima semana ninguém estaria presente nesta casa. Ninguém imaginava a questão da pandemia, ninguém imaginava ainda que havia necessidade de atender às orientações das autoridades sanitárias. Não havia esse ambiente ainda. Havia um ambiente de que nós nos despedindo, retornaríamos a nos ver no sábado seguinte. E aquela comunicação passou-se desapercebida. Mas posteriormente, a nossa irmã Lúcia ressalta, ela que é a dirigente da atividade, que houve aquela comunicação, aonde o Espírito, em tom de ironia, dizia para nós: ninguém estará aqui no próximo sábado. Isto era 14 de março, um sábado. No dia seguinte, domingo, começa a se suceder, principalmente aqui no Brasil, as notícias da necessidade de prevenção para evitar
a contaminação do vírus Covid-19. E aquilo foi em proporções rápidas, muito dinâmicas. Segunda-feira veio a orientação das autoridades sanitárias: isolamento social. Todos deveriam evitar o máximo na circulação e se limitarem a seus ambientes, às suas residências, para que não ocorresse a ampliação da contaminação do vírus Covid-19. Na terça-feira, já estava todos assustados e a grande maioria das pessoas encontrava-se atendendo à orientação das autoridades sanitárias. Eram momentos onde ninguém sabia o que iria acontecer, de que forma proceder, mas apenas tinha uma orientação: isolamento social, lavar as mãos e utilizar álcool gel, além da máscara. A máscara que nós estávamos usando no início dessa atividade e que ainda permanecemos utilizando nos tempos atuais. Era isso que se tinha de comunicação. Era isso que se tinha. E na terça-feira era o dia do estudo que nós realizávamos aqui das obras básicas. E não havia a condição sanitária para realizar esse estudo presencial. Quando recebemos a informação pelos meios de imprensa da necessidade de isolamento, imediatamente ficamos aflitos e angustiados, porque como iríamos proceder com os estudos aqui da casa? Principalmente no tocante às obras básicas na terça-feira, a qual nós estamos incluídos desde a sua fundação, que foi em 2016. Então, este ano, nós estaremos completando 5 anos agora, em março. Veio a inspiração. Modo virtual. E aí surgem as dificuldades pessoais. Nós não dominávamos algum programa para utilizar o meio virtual. E também os demais irmãos que estudavam também não dominavam e não estavam habituados a frequentar o ambiente virtual. O que vamos fazer? Em que pese algum tenha facilidade por já participar por outras questões fora do meio espírita, mas isso não era uma realidade que contemplava a todos do grupo de estudo. Isto não foi impeditivo. Utilizando os meios virtuais disponíveis, começamos a disparar mensagens para os irmãos comunicando que na terça-feira haveria o estudo das obras básicas, mas por meio virtual. Para que assegurássemos que não houvesse dissolução da continuidade dos estudos. Porque na terça anterior era presencial e por circunstâncias do Covid, na terça seguinte, no transcorrer daquela semana, passou a ser virtual. Nós não tínhamos outra forma. Buscamos auxílios de pessoas próximas e queridas que nos deram algumas informações básicas de como organizar uma sala virtual e de como conduzir esse estudo no meio virtual. De posse dessas informações, com uma inexperiência, mas com fé de que nós iríamos conseguir. Fomos o único grupo de estudo que permaneceu ativo durante aquele período inicialmente. E pelo que nós sabemos, fomos alguns dos grupos de estudos em todo o estado que permaneceu ativo. Porque na sua maioria, todos suspenderam as suas atividades. Mandado o convite, mandado o link virtual, para surpresa nossa. E eu acho que até para os espíritos, as pessoas estavam presentes,
na sala virtual. Inclusive alguns de outros grupos de estudo aqui do GEAC. O que nos encheu de alegria. Naturalmente, as manifestações ali eram contidas por aquele primeiro impacto da notícia do vírus da Covid. E de que como nós iríamos lidar. Mas ali aprendemos a viver um conceito que está no Livro dos Espíritos. O conceito de família espiritual. Percebíamos que nos integrantes se formavam a família espiritual, aonde cada um ajudava o outro naquilo que podia e compreendia. Eu não sei fazer isso, eu lhe ensino depois. Eu lhe ensino, eu lhe mostro. Nós estávamos abertos, como se nós estivéssemos carentes da prática da caridade, da prática da fraternidade. E com isto o grupo foi se consolidando, foi se formando no âmbito virtual. No grupo de estudo, sempre tivemos o cuidado de destacar que estudar a obra básica significa união, fraternidade e caridade. Desde quando o grupo de estudo de obras básicas foi criado no nosso GEAC. Este foi um pilar. Nós temos outros pilares do acolhimento. Porque se o codificador teve o cuidado de colocar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas, de que aquela obra era destinado a todas as pessoas na humanidade terrestre, não seria um grupo de estudo de obra básica que ia restringir este acesso, que é uma parcela da proposta maior. Ela precisava seguir a proposta inicial. E seguinte, nós não temos pressa no desenvolvimento das ideias no grupo de estudo. E por que nós não temos pressa? Porque estudar obra básica é portar a chave que abre os ensinos do Evangelho. É estar com a chave espiritual para o ensino do Evangelho. Então, por isso nós não temos pressa. Nós queremos viver o Evangelho. Paralelamente a tudo isso, também sofremos o impacto nas áreas do trabalho de cada um de nós. Me lembro muito bem que nós chegamos segunda-feira no trabalho, já impactados com a informação de domingo, sem saber o que fazer, nem nossas chefias tinham o protocolos, orientações de como proceder. E nós desenvolvemos a atividade de trabalho com aquela ansiedade. Então nós tínhamos a ansiedade do primeiro estudo virtual e a ansiedade do compromisso profissional. Mas nós tínhamos a certeza de que no estudo encontraríamos aquilo que era necessário para enfrentar os outros campos da vida humana. Isso nos guiava e nos fortalecia nessa caminhada. No final da tarde, no final do expediente, faltava cerca de 10 minutos para terminar o expediente, vem a primeira ordem de serviço do nosso trabalho, informando que no dia seguinte todos deveriam estar de luvas,
portando máscaras e com afastamento de 2 metros de atendimento. Assim o fizemos. Só que as notícias no transcorrer de terça-feira eram tão intensas que no final da tarde novamente, mas desta feita, depois do fim do horário, sai uma nova ordem de serviço, determinando que todos fossem trabalhar em home office, estando fechado o prédio até segunda hora. Era esse ambiente que estava construído na data do primeiro estudo virtual que nós participamos. Para nossa surpresa, como nós já enfatizamos, nós descobrimos o conceito de família espiritual. Pois cada um trazia o que estava vivendo e cada um contribuía para que nós continuássemos a nossa jornada. Decidimos então o tema a ser estudado. E vejam, lembram o título da nossa atividade de hoje? 2021, o aprendizado a ser vivido. Mas nós estamos em março de 2020, para que pudéssemos fazer a conexão com 2021. Nós definimos o tema inicial e encontramos na Revista Espírita 2 artigos que tratavam sobre a epidemia, não era pandemia, epidemia na Ilha Maurício, mas que foram extremamente úteis no seu estudo junto ao grupo. O primeiro artigo publicado em julho de 1867 e o segundo em novembro de 1868. Nós ficamos alguns meses estudando esses 2 artigos. E daquilo que pudéssemos extrair daqueles artigos, tem um que nos chamou a atenção, que havia um correspondente na Ilha Maurício que se comunicava com o codificador, informando aquilo que estava acontecendo aonde ele morava, que era uma pandemia, e que ele já estava na 5ª recaída, e que não saberia se poderia escrever a próxima carta, porque poderia ele desencarnar. Mas o que nos chamou a atenção desse fato é de que quando ele diz isso, ele informa para o codificador: a minha maior alegria será se os espíritos superiores autorizarem, é que como espírito possa ir até a Sociedade Espírita Parisiense e lá, em espírito, participar dos grupos de estudo que o mestre leonino coordenava. Veja o que chama a atenção. Em que pese todas as circunstâncias da pandemia da ilha, para nós a pandemia, aquele ser, aquele nosso irmão, destaca a alegria dele de poder estar em espírito, participando dos grupos de estudo da Sociedade Espírita Parisiense, distante cerca de 5.000 quilômetros da onde ele se encontrava. E aí nós, estudando isso, como que virtualmente um olhando para o outro, olha e percebe: acertamos em estudar. Acertamos em estudar. Mas o estudo por si só, ele representa um elemento e não o único elemento.
começa a vir intuições, palavras começam a tomar outro formato, os conceitos são reformulados, graças ao estudo virtual. E aí nós percebemos que Covid-19, em que pese os adjetivos, apelidos que nós vamos colocando, de acordo com o nosso grau evolutivo, ele tem no seu princípio fundamental, sob a ótica da espiritualidade, proporcionar novas vivências e novos aprendizados. 2020 foi o ano de viver novos aprendizados. Foi o ano de pegar aquilo que a gente encontra nas obras básicas e que nós estudávamos, até admirava e se emocionava pelo o que se concluía. Mas era o chegado momento de viver, de experimentar aquilo que estava escrito em letras, trazer da letra o sentido evangélico. Havia uma frase que nos destacou muito, que está no capítulo 28 da Gênesis: são chegados os tempos. A Gênesis é do século XIX. E ali o codificador vai colocar a seguinte frase que nos chama a atenção: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. O capítulo: são chegados os tempos, século XIX. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E nós, como humanidade terrestre, nós nunca vivemos na nossa história, como globo terrestre de todas as nações, a fraternidade como nós vivemos em 2020. Por mais que as pessoas tenham as suas fés, as suas religiões, os seus conceitos, as suas opiniões, todas, a maioria, para não dizer todas, porque o ser humano sempre tem alguma exceção, a sua maioria praticou a caridade e a fraternidade, de alguma forma. É claro que teve profissões que se destacaram no exemplo para qualquer outro profissional. E aqui vai a nossa gratidão e o nosso carinho aos profissionais da área da saúde, aos profissionais administrativos que atuam junto a esses profissionais da área da saúde, porque todos eles se doaram e estão se doando na atividade. E como que nós olhássemos para eles e nos perguntávamos: mas eu vou fazer o quê? Isso surgiu no nosso grupo de estudo. E esta frase vinha: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Haverá uma nova ordem social passada a pandemia. Isso todos são unânimes em dizer. Mas nós, na doutrina espírita, nós já dizíamos isto desde o século XIX, o codificador, os espíritos já diziam isto. Mas eles alertam para nós que não basta somente isto, porque a frase segue: mas
Não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assentada em base inabalável. E esta base é a fé. E acrescentam, não é a fé particular e dogmática. É a fé ensinada e vivida pelo Mestre Jesus. É nesta fé, a fé inabalável. E mais uma vez, o estudo, o grupo de estudo, foi nos dando os elementos para compreender o que significa esta fé. É a fé de quem olha para o Covid-19 e pergunta para Deus: qual é o aprendizado, Pai? Porque eu tenho em Ti a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, qual é o aprendizado? As respostas são inúmeras. Porque elas estão de acordo com o grau evolutivo de cada um. Mas quando nós vamos para a questão 23 de O Livro dos Espíritos, que é onde Kardec pergunta o que é espírito. Ele não pergunta o que é espírita, ele pergunta o que é espírito, porque espírito somos todos nós que habitamos o planeta Terra. A diferença é que quando nós estamos encarnados, didaticamente se chama alma, porque é o espírito encarnado. Quando se diz espírito, é o espírito que não está utilizando-se de um corpo material naquele momento. Ele não está encarnado. Então, espírito e alma são sinônimos, mas que diferenciam pela natureza no que estão vivendo no momento. O espírito, ele é imortal. A alma é transitória, porque significa estar encarnado. E quando nós desencarnamos, nós mantivemos a nossa essência. Espírito. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Mas na questão 1 vai dizer que Deus é a causa primária. Ele é a origem da inteligência. E nós, espíritos, somos o princípio dessa inteligência. Nós vemos depois dele. Por isso que nós todos somos filhos do mesmo Pai. Pois somos dotados de inteligência. Mas isto não basta. Porque a inteligência por si só não define os bons atos praticados pelo Espírito. Porque há seres inteligentíssimos que praticaram atos abomináveis na Terra. Porque ausente os valores morais. Por isso que eles seguem o Kardec a dizer: mas para aceitar a fraternidade real, deverá tratar Deus, alma, futuro, progresso individual, perpetuidade das relações entre os espíritos, entre os seres. Já falamos de fé, de Deus, alma, espírito. Agora vamos falar do futuro. Do futuro.
E aqui pedimos que, sem nenhum preconceito, nenhuma ideia pré-concebida, abram os seus corações, conectem eles com a espiritualidade, conectem eles com seus mentores, com seus guias, com os seus anjos protetores, com os seus santos, não importa o nome, mas conectem eles aos seus corações. E mais do que isso, compartilhe esta conexão com a nossa inteligência, com a nossa razão. Posto que somos princípio e inteligência, é a nossa essência. Busquemos a essência, mas com o coração. E nós perguntamos: olhar para o futuro. Uma vida material é suficiente para o nosso progresso espiritual? E como ficam os nossos irmãos que derrocaram nesta vida material? Como ficam nossos irmãos que estão sofrendo com seus equívocos? E isto nos inclui. Como fica isto? Onde está a misericórdia? A inteligência suprema. Se olharmos com os olhos da razão e com os sentimentos do coração, vamos ver que a reencarnação é uma lei divina. É a pedagogia de Deus para os seus filhos. É a nova oportunidade de viver os aprendizados, os ensinos evangélicos. Com isto, a lei do progresso, que está na questão 776, a partir dessa questão do Livro dos Espíritos, nos esclarece que o progresso é lei natural e divina. Por isso, por tudo que a gente olha, tudo se transforma, tudo evolui, tudo progride. E a perpetuidade nas relações humanas. No Livro dos Espíritos, questão 766, lei da sociedade. Quando nós pegamos esta lei natural e conectamos ela com o mandamento maior ensinado por Cristo, que era a lei do amor, nós vamos perceber que para amar precisamos do próximo. É uma consequência, porque senão nós não estaríamos exercitando a caridade e muito menos a fraternidade. Quando nós acrescentamos tudo isto, foi o que nós vivemos de aprendizado em 2020. Nós adentramos em 2021 com uma esperança de que nós poderemos encontrar a solução para a pandemia.
mas que ainda dependerá de muitas ações humanas para que isto aconteça. E como ficará aquilo que nos foi ensinado em 2020? Que o mesmo Covid nos ensinou pela vontade divina. O que nós faremos com aquilo? E aí entra o título: 2021, o aprendizado a ser vivido. Agora é o momento de consolidar a caridade na terra, a fraternidade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Por isto que na Gênesis, na parte da geração nova, no mesmo capítulo ainda, são chegados os tempos, nós vamos destacar uma frase que está no item 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Nós estamos chegando a cerca de 2 milhões de desencarnes no mundo pelo Covid. Mas nós somos cerca de 7,8 bilhões de seres encarnados na Terra. A transformação moral não significa o desencarne de 7,8 bilhões. Mas esses cerca de 2 milhões servem para o nosso aprendizado. Serve como base para uma modificação em suas reais disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Aqui está a pedagogia divina, queridos irmãos. Para aqueles que sobreviveram à ação do Covid, o ensino está sendo dado a dia na Terra, nas relações pessoais, na nossa transformação moral. E para aqueles que partiram, quando acolhidos no mundo espiritual, ao se despertarem para a realidade que estão vivendo, que é a realidade essencial do Espírito, eles vão ver que desencarnaram pela ação do Covid, mas aqueles que ficaram, os seus familiares, se modificaram, se transformaram. E todo aquele que terá no coração a base da sua transformação e na razão o alicerce para a sua modificação, dirá para o benfeitor que lhe assiste: gostaria de voltar para a Terra, para que, reencarnando, possa também viver essa transformação moral. Pois hoje me sinto fortalecido. Hoje me sinto tocado por Deus. 2021 é o ano da consolidação desses valores. É o ano de consolidar o aprendizado trazido para nós em 2020. Muito obrigado, queridos irmãos, e que a paz de Deus permaneça em nossos corações, conduzindo-os agora em prece final. Vamos colocar a máscara
para realizarmos a prece. Quando chegamos a estes momentos, sentimos a Tua presença em nossos dias. Sentimos que Tu está ao nosso lado, falando com nós, nos acalmando, nos envolvendo, transmitindo a nós aquilo que é necessário para o nosso progresso. Nós queremos Te agradecer e pedir que estes momentos difíceis que passamos no planeta terreno sirvam de lição a todos nós, para que possamos ver em Ti um Pai amado, um Pai amoroso, um Pai que ensina, um Pai que proporciona aos filhos a transformação, o progresso e a evolução. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão